Boa noite. Vamos dar início à 17ª sessão ordinária com a oração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador Segundinho fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e, no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda a chamada dos vereadores. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declara aberta a 17ª sessão ordinária neste dia 27 de maio de 2026. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 19 de maio de 2026. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloque em discussão a ata da 16ª sessão ordinária. Coloque em votação a ata da 16ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 8 votos. A ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da 7ª sessão extraordinária, realizada em 19 de maio de 2026. O vereador for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloque em discussão a ata da 7ª sessão extraordinária. Coloque em votação a ata da 7ª sessão extraordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 8 votos a ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de lei ordinária 21/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a antecipação de 50% do 13º salário aos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas da administração direta municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e da outras providências.
Parecer jurídico 36/2026, parecer contábil 39/2026, parecer das comissões 40/2026, favoráveis à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do referido projeto de lei ordinária na pauta desta sessão para a primeira discussão e votação. Documentos referentes ao projeto de lei ordinária 22/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei 2.833 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa no município de Piuí para o exercício financeiro 2026 e dá outras providências. Parecer jurídico 37/2026, parecer contábil 41/2026, parecer das comissões 39/2026, favoráveis à tramitação do projeto. Requerimento 63/2026, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Gilvan Antônio da Silva, João Lúcio de Matos e Fábio Henrique Novaes Ferreira, para que o projeto seja deliberado em única discussão e votação nesta sessão ordinária. Despacho da Presidência de inclusão do referido projeto de lei ordinária na pauta desta sessão para discussão e votação. Documentos referentes ao projeto de lei ordinária 23/2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre antecipação de 50% do 13º salário aos servidores da Câmara Municipal de Piuí e dá outras providências. Parecer 38/2026, parecer contábil 40/2026, parecer das comissões 41/2026, favoráveis à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do referido projeto de lei ordinária na pauta desta sessão para a primeira discussão e votação. Documentos referentes ao projeto de resolução 3/2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que altera a ementa e a redação do artigo 1º da resolução número 1/2026, parecer jurídico 39/2026, parecer das comissões 43/2026, favoráveis à tramitação do projeto de resolução. Requerimento 64/2026, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Gilvan Antônio da Silva, João Lúcio de Matos e Fábio Henrique Novaes Ferreira, para o projeto de resolução 3/2026 seja deliberado em única discussão e votação nesta sessão ordinária. Despacho da Presidência de inclusão do referido projeto, bem como do requerimento 64/2026, na pauta desta sessão para discussão e votação. Projeto de lei número 26/2026, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que dá nome de Luísa Santos Ferreira à quadra poliesportiva a ser construída na rua Guineutina Guimarães, loteamento residencial Pérola Negra, bairro Novo Tempo, no município de Piuí, e dá outras providências. Parecer 42/2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do município de Piuí, 4/2026, relativo ao mês de março de 2026, procedimento 17/2026. Ofício 139/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei 24/2026, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí e dá outras providências. Ofício número 140/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei 25/2026, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de auxílio na modalidade de investimento para a aquisição de equipamentos médicos hospitalares destinados ao atendimento SUS pela Santa Casa de Misericórdia de Piuí e dá outras providências. Ofício número 143/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício 229/2026, referente ao projeto de lei 19/2026, informando que os documentos necessários já estão em fase de elaboração pela Secretaria Municipal de Cultura,
Contudo, devido aos trâmites administrativos para a formalização dos atos, solicita a prorrogação do prazo por mais 90 dias. Convite de autoria da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais para a capacitação Ouvidoria do Zero, integrante do programa A Voz dos Mineiros, a ser realizado no dia 29 de maio, às 13h30, em formato virtual, com o objetivo de instrumentalizar servidores e gestores públicos para o funcionamento pleno das ouvidorias, fortalecendo os canais de participação cidadã e o aprimoramento contínuo dos serviços prestados ao povo mineiro. E-mail de autoria da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, compartilhando o resultado do debate promovido sobre o projeto de lei 1024/2023, de autoria da deputada estadual Beatriz Cerqueira, que cria o Monumento Natural da Cachoeira da Belinha, realizado em 15 de maio de 2026. E-mail de autoria do Ministério Público, senhora Simone Marques, encaminhando por determinação do promotor de justiça, Dr. Humberto Henrique Rufino de Miranda, da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Piuí, despacho IDMP 7143-240, com força de ofício, referente ao procedimento do Ministério Público número 02160515, 031-2067-2025-11. E-mail de autoria da senhora Lúcia de Fátima Oliveira Maciel Rodrigues, do Gabinete da Diretoria da Arsai, Minas Gerais, encaminhando o ofício circular número 34/2026 para conhecimento e análise sobre consulta pública 69/2026, referente ao conjunto de documentos composto pela minuta de resolução, pela análise de impacto regulatório e pela nota técnica que regulamentam verificação de ativos por meio de registros em vídeo. E-mail de autoria da Secretaria de Avaliação, Gestão de Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, encaminhando o ofício 2297/2026, referente ao processo SEI 71.000.004576/2026-31, informando sobre a adoção do protocolo digital para recebimento e protocolo de documentos destinados ao Ministério. O comunicado esclarece que o serviço está disponível por meio do portal gov.br, dispensando o envio de correspondência física, e orienta quanto aos canais digitais para o protocolo e esclarecimento de dúvidas, à disposição dos senhores vereadores. E-mail de autoria da oficiala do Ministério Público, senhora Simone Marques, encaminhando por determinação do promotor de justiça, Dr. Humberto Henrique Rufino de Miranda, da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Piuí, o ofício 035/2026, referente ao procedimento do Ministério Público 02160515-037-6009-2026-77. E-mail de autoria da oficiala do Ministério Público, senhora Simone Marques, encaminhando por determinação do promotor de justiça, Dr. Humberto Henrique Rufino de Miranda, da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Piuí, despacho Ministério Público 7040-763, com força de ofício, referente ao procedimento administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil, número 34160515-0328-719-2026-37. Portaria 35, de 20 de maio de 2026, que dispõe sobre a nomeação de gestor e fiscal do contrato vinculado à dispensa 9/2026 e da outras providências. Portaria 36, de 20 de maio de 2026, que dispõe sobre data e horário para a outorga do troféu Profissional Destaque da Saúde e homenagem ao Dia das Mães. Edital de convocação para a 17ª sessão ordinária. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador João Lúcio de Matos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, colegas
de bancada, aos funcionários da casa, aos que nos assistem, né, pela internet, pelas redes sociais. Uma boa noite para vocês também. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade. Se estamos aqui hoje, podendo trabalhar nessa sessão, é porque Deus teve misericórdia de nós e nos permitiu e nos deu mais um dia de vida. Então, só temos a agradecer, né, por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele vai fazer por nós ainda. Senhor presidente, hoje eu encaminhei uma indicação para o senhor prefeito, para que ele olhe com carinho para o funcionário público, principalmente na questão dos seus vencimentos, né? A gente vê que o funcionário público hoje, infelizmente, ele tem uma perda salarial muito grande, né? A gente pega de 10 anos para cá, a gente vê a dificuldade que está, a inflação altíssima que está no Brasil hoje, e nós temos funcionário público, senhor presidente, que infelizmente está passando dificuldade no final do mês para fechar as suas contas. Hoje, para quem vai começar agora no concurso, senhor presidente, com o salário que a gente viu aí, dificilmente ele vai conseguir manter, né, a sua casa, principalmente se ele pagar aluguel ainda. Ele vai conseguir manter a sua casa, a sua família e as suas despesas com o salário da prefeitura. Por isso eu fiz uma indicação hoje para o senhor prefeito, que seja avaliado com carinho, né, a possibilidade de fazer uma reposição salarial para o funcionário público, que seja de 10%, mesmo que não consiga dar os 10%, né, este ano, mas que divida, que dê 5% este ano, 5% o ano que vem. Eu creio que vai ajudar muito o funcionário. A gente sabe que se for olhar e se for fazer as contas, a nossa perda salarial é de muito maior do que 10%. Mas eu acho que é importante o prefeito olhar com carinho para o funcionário. A gente vê que ele está fazendo um trabalho, né, fantástico no nosso município. Tem trabalhado, né, com carinho, com dedicação na área da saúde, questão do transporte, né? A frota nossa hoje da área da saúde é uma das melhores frotas da nossa região. Então, eu acho que agora nós temos que olhar um pouco a questão do valorizar o ser humano, valorizar o funcionário público, que sai da sua casa às vezes para viajar, né? Que sai da sua casa de madrugada, transportando os nossos pacientes, e que também dê uma olhada com carinho, senhor presidente, a referentes às diárias dos nossos motoristas. Acho que é importante, não podemos ficar esperando muito tempo, porque todos os dias que a gente vai no mercado, senhor presidente, há um preço diferente na mercadoria, e o nosso salário continua o mesmo. Então, essa é uma do meu pedido ao nosso prefeito, que olhe com carinho essa questão. Ano passado nós pedimos a ele nos ajudou com reposição salarial no valor de 3%, foi muito bom, e agora eu creio que ele deve olhar também, né, possa olhar também a questão do funcionário, dessa reposição salarial. Eu acho que é muito importante, é o que os funcionários nos cobram todos os dias lá no hangar, essa questão salarial. Senhor presidente, fiz também outra indicação hoje, reforçando mais uma vez, né, porque o mês que vem agora faz um ano que eu fiz uma indicação para o nosso prefeito, referente à Casa de Apoio em Ribeirão Preto. Então, hoje eu reforcei o nosso pedido também com ele, e vou sentar com ele amanhã também, para que a gente possa dar uma solução ali para aqueles pacientes que vão a Ribeirão. Infelizmente, os horários das consultas lá não batem. Às vezes nós temos paciente que consulta às 8 horas da manhã, nós temos paciente que consulta às 3:30 da tarde, às 2 horas da tarde, às 4 horas da tarde, e tem paciente que às vezes tem que ficar, porque às vezes o médico precisa de mais algum exame no dia seguinte, ele tem que retornar para Piuí, e depois no outro dia retornar para Ribeirão de novo para fazer os exames e passar no médico de novo. Então, eu fiz esse pedido mais uma vez, né, com carinho, essa questão lá em Ribeirão Preto, e amanhã de manhã a gente vai estar sentando e vai estar conversando sobre isso. E vamos trabalhar, que eu acho que é muito importante atender o nosso povo, principalmente, senhor presidente, a área da saúde. Porque tudo vai bem na nossa vida, senhor presidente. Mas quando chega a área da saúde, que chega alguém que esteja enfermo na nossa casa, que esteja doente, ali não é simplesmente aquela pessoa, é também toda a família. Então eu creio que, se Deus quiser, se Deus abençoar, vai dar tudo certo. Senhor presidente, obrigado. Por hoje é só. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, o público que nos acompanha pelas redes sociais, tendo em vista que a casa está vazia, servidores. Senhores, antes de falar das minhas indicações, eu gostaria que colocasse um vídeo de uma conquista que eu considero maravilhosa para o Piauí. Eu vou deixar para que vocês vejam. Olá! Hoje eu venho compartilhar uma conquista muito importante para a saúde do nosso povo. Um micro-ônibus 0 km destinado à saúde. E isso representa mais conforto, mais segurança, mais dignidade para os nossos pacientes que precisam viajar em busca de atendimento e tratamento médico. Eu quero aqui agradecer de uma forma muito especial ao meu amigo Renato Andrade, que foi peça fundamental nessa conquista, e também ao senador Rodrigo Pacheco, por ter atendido a minha solicitação com rapidez e com tanto carinho e atenção para com o Piauí. Essa vitória nasceu de uma das viagens que fizemos a Brasília, porque eu acredito que o papel do vereador vai muito além de ficar somente atrás de uma mesa. O vereador precisa ir em busca de recursos, bater de porta em porta, dialogar com deputados, senadores, governo estadual e federal, levando assim as necessidades do seu município. E foi justamente em Brasília que eu tive o prazer de ser recebida tanto pelo senador Rodrigo Pacheco quanto pelo meu amigo Renato Andrade, onde apresentamos as demandas da nossa cidade, olha que foram muitas, e lutando sempre por melhorias concretas para a população. E hoje vimos aí o resultado desse trabalho chegando para o nosso povo nessa quinta-feira. Seguimos assim, trabalhando com responsabilidade, dedicação, compromisso, porque política de verdade é aquela que melhora a vida das pessoas. Então eu quero fazer aqui de público um agradecimento ao meu amigo Renato Andrade, ao senador Rodrigo Pacheco, que na minha incursão a Brasília, até quando a Maria Zilma estava junto, que nós estávamos entregando os encartes e manifestos da FEMAMA, eu tive o prazer de ser recebida no gabinete do Rodrigo Pacheco, através do Renato Andrade, e apresentei a demanda de nossa cidade. Falei da saúde, hoje você estava falando da saúde, que dos veículos que transportam nossos pacientes, muitos precários. E no dia ele me falou, aguarda meu ônibus que vai chegar. Fala a verdade, quando a pessoa fala assim, a gente até não acredita, né? E ontem o assessor do Renato Andrade entrou em contato comigo que o ônibus, o motorista nosso de Piauí já estava lá em Espírito Santo, onde é a fábrica desses ônibus. E na quinta-feira, 11 horas, em Uberlândia, irá fazer a entrega oficial. Eu estarei presente, se algum dos senhores quiser ir também. Quando às vezes as pessoas questionam, o vereador viaja muito, está gastando com diária, está faltando do serviço. Essa é a mais engraçada, porque eu, enquanto professora, eu estou dando aula cedo e à tarde, eu recebo de manhã. À tarde, eu estou juntando dias, eu já estou com quase 20 dias para me tirar. E é graças a essas viagens que nós conseguimos vários benefícios para o nosso município. 300 mil reais está vindo para a saúde, também do Pacheco, justamente nesses dias que a gente tem ido. Portanto, meus amigos, eu quero aqui, de fato, agradecer. Hoje o momento é de agradecer. Quinta-feira teremos mais um micro-ônibus aí, 0 km, destinado à saúde eletiva de Piauí. Obrigada. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Ao público que nos assiste pelas redes sociais, assessoria da casa. Senhor presidente, queria que o Elias colocasse na tela a foto dos meninos. Era hoje mesmo, eu queria só parabenizar, né, ao mestre Zé Reis, né,
ao grupo de capoeira Arte e Liberdade. Essa garotinha, né, eles participaram esse final de semana, no sábado, né, em Belo Horizonte, né, no campeonato interestadual, onde participaram 385 atletas. Ela conseguiu a medalha de prata, foi vice-campeã, né, que é a Valentina, né, conhecida mais como Sininho, e também ao lado do Zé Reis, do lado direito do Zé Reis, né, tá ali o Davi, ele é mais conhecido como Cantador. Ele foi campeão, né, e trouxe a medalha de ouro. Ele disputou na categoria infantil, de 8 a 10 anos, né, foi campeão. A Valentina foi no Kids, de 7 a 8 anos. E esse terceiro, que é o Coiote, podia ampliar a foto dele, por favor, Elias? Esse menino, ele conquistou o cinturão pela segunda vez com o mesmo atleta, né? Ele ganhou do atleta, ganhou o cinturão, e houve a disputa novamente nesse campeonato. Ele lutou com o mesmo competidor e novamente ganhou e defendeu o cinturão. Então, quero aqui deixar os parabéns, né, não só ao Zé Reis, ao Grupo Capoeira, né, o Arte e Liberdade, e aos garotos, aos nossos atletas que têm levado o nome da nossa cidade, né, por onde tem passado, nas lutas, nas disputas, né? É só mesmo parabenizar ao trabalho que eles vêm fazendo, né? E também, senhor presidente, queria estar agradecendo hoje a equipe, né, da iluminação pública, o JJ Elétrica, né, que é a terceirizada que presta serviço para nós, a Leda e ao Evandro. Eu até não pude acompanhar eles, mas agradecer a manutenção que eles vêm dando. A gente tem passado as demandas para eles e eles têm arrumado aí, então só agradecer, né, a equipe, então o Pikachu também. E na viagem, né, dos meninos, eu não poderia deixar de agradecer, presidente, né, ao Toninho, ao Elinho, ao prefeito Dr. Paulo, que também tem dado todo o suporte a eles, né? A gente sempre que precisa, eles estão ali dispostos, né, a ajudar, né, e colaborar para que os meninos possam sair daqui, né, e lutar e trazer essas medalhas, troféus, cinturão. Então, agradecer aí ao Elinho, né, ao Toninho e ao nosso prefeito, Dr. Paulo. No mais é só, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Cumprimento o senhor, os demais colegas, ao público que nos assiste, aos servidores da casa. Gostaria de cumprimentar o nosso prefeito, Dr. Paulo, pelo anúncio que foi realizado sobre a questão de uma UBS a ser construída no bairro Nova Piuí. Gostaria de fazer referência aqui também ao trabalho do vereador José II, que esteve ali intermediando junto ao município a questão da área onde será construída essa UBS, e ressaltar o contexto de importância dessa UBS para o bairro Nova Piuí. E parece que as melhorias elas não terminam por aí. Nós temos a informação de que há previsto uma quadra para aquele referido bairro, que está já bem encaminhada e possivelmente vai ser aprovada junto ao governo. E também, né, nós temos aí a informação também por parte do Executivo que está sendo cadastrado a proposta de uma escola junto ao Ministério da Educação. Nós, com as questões das forças políticas na esfera federal, estaremos junto ao nosso prefeito, lutando para que o mais rápido possível essa escola tenha aprovação a nível do Ministério da Educação e venha contemplar ali o bairro Nova Piuí. Então, 3 importantes melhorias relacionadas ao bairro Nova Piuí. Cumprimentar o prefeito porque ele havia feito um compromisso, presidente, sobre a questão da sede dessa UBS, né, Shirley? Sara Vitória, e agora iniciou ali a construção dessa UBS ali no bairro. Gostaria, senhor presidente, de falar também sobre um recorte do SAA, eu até já tomei a liberdade de passá-lo também ao departamento competente, no cruzamento da Uberlândia com a rua João Pereira de Barros. E também ali tem um cone, não sei se aquele nome chama PV, onde está ali rompido,
tem um cone sobre um PV, e eu gostaria também de falar sobre a importância da intervenção. Ali é uma via de fluxo intenso, e eu acredito que, embora muito bem sinalizado, porém pode colocar ali em risco a questão de acidentes no local. Então, pedindo para que seja feita essa intervenção mais rápida. Nós tivemos aqui, senhor presidente, uma reunião com o Corpo de Bombeiros da nossa cidade, com a comandante Tenente Carolina. E eu gostaria de cumprimentar o Corpo de Bombeiros, porque eles estão fazendo um trabalho fantástico nas escolas do nosso município. O Corpo de Bombeiro, em contato com a Vanilda, secretária de Educação, estão fornecendo cursos e treinamentos de primeiros socorros nas escolas do nosso município. E agora eu gostaria de deixar a sugestão para que eles possam fornecer também às instituições. O Gilvan até esteve comentando que eles vão estar também lá em Penedos, né? A importância de levar esse conhecimento. E eu gostaria de recordar ao presidente também que nós estivemos em Poços de Caldas, eu, o senhor, o Fabinho, não sei se o Segundinho também foi, sobre a questão do projeto Golfinho, falando sobre a importância de nós termos um incentivo à natação, que não é só uma natação, mas seria aulas de salvamento aquático, que seriam ministradas a crianças e adolescentes no nosso município. Naquela época, o comando nos recebeu muito bem em Poços de Caldas, mas o bombeiro alegou que ainda a estrutura seria complicada para atender esse tipo de projeto. Mas houve uma iniciativa por parte das instituições, inclusive a Cláudia, gostaria de fazer uma referência aqui da Cláudia do Abrindo Caminhos. Ela capitaneou uma ação junto com o Tenente Abrantes, junto com a comandante do Corpo de Bombeiros, e eles conseguiram ali aquele espaço do Piuí Tênis Clube, do PTC, para que seja ofertado esses tipos de aulas às crianças das instituições socioassistenciais do município de Piuí. Então está sendo desenhado todo um projeto para que muito em breve as 300 crianças que hoje estão nas instituições socioassistenciais do município possam receber treinamento aquático, de salvamento aquático, e capacitação em noções básicas de primeiros socorros. É um trabalho de suma importância e excelência do Corpo de Bombeiro e também da Polícia Militar. Uma parceria, senhor presidente, que tem dado certo. Inclusive, Segundinho, recentemente o Corpo de Bombeiro esteve na Polícia Militar ministrando um curso de primeiros socorros. Eu acho que essa parceria vem para somar e agregar muito para a nossa cidade, em termos de fornecer esse atendimento de qualidade. No mais é só, senhor presidente. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite, senhores, de novo. Quero falar apenas das minhas indicações. A indicação de número 262, onde eu estou solicitando a intensificação dos serviços de varrição e limpeza urbana nas ruas Emília Batista Lopes, Zoroastro da Costa Lima e Moisés Martins, bem como a realização de vistoria e adoção das providências necessárias em relação a um possível vazamento de esgoto localizado na rua José Ponciano, no bairro Vila Greninho. Segundo os relatos recebidos, senhores, uma servidora responsável pela varrição realizava os serviços apenas em uma parte do trajeto, não contemplando integralmente as ruas Emília Batista Lopes, Zoroastro e Moisés Martins. E isso tem ocasionado acúmulo de sujeira e comprometimento na limpeza pública urbana. Além disso, os moradores informaram a existência de um possível vazamento de esgoto na rua José Ponciano, localizada abaixo da rua Emília Batista Lopes, situação que vem gerando mau cheiro, acúmulo de resíduos e preocupação constante com riscos à saúde pública e ao meio ambiente. A limpeza urbana e o adequado funcionamento da rede de esgotamento sanitário são serviços essenciais para a preservação da saúde da população, prevenção de doenças, valorização dos bairros e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Senhores, é necessário que se faça a verificação da regularidade dos serviços de varrição nas ruas Emília Batista Lopes, Zoroastro e Moisés Andrade,
A adoção das medidas necessárias para garantir a limpeza periódica adequada nas referidas vias. Zoroastro Moisés Martins. Eu já estou com o nome do Renato Andrade na cabeça, por isso. A realização de vistoria técnica na rua Ponciano para a apuração da denúncia de vazamento de esgoto, a execução dos reparos necessários caso seja constatada irregularidade na rede de esgotamento sanitário. Esta é uma indicação. A outra indicação de número 261 solicita a realização de estudos técnicos administrativos e orçamentários visando a aquisição de novas cadeiras odontológicas e a ampliação da estrutura de atendimento odontológico da Rede Municipal de Saúde Piuí. Durante visitas às unidades de atendimento, foi possível constatar que alguns equipamentos odontológicos aparecem e apresentam elevado desgaste decorrente do tempo de utilização. Alguns estavam tão estragados que o consultório estava fechado, isso lá no céu, e as dentistas tendo que revezar no consultório. Enfim, além da substituição dos equipamentos mais antigos, faz-se necessária a ampliação da estrutura odontológica municipal, permitindo assim a expansão da capacidade de atendimento e a redução do tempo de espera para consultas e procedimentos. A renovação e ampliação dos consultórios odontológicos poderá proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde bucal, maior conforto e segurança aos pacientes, aumento da capacidade de atendimento da rede municipal, melhoria da qualidade dos serviços odontológicos prestados à população, redução de interrupções decorrentes de falhas ou desgastes de equipamentos e fortalecimento das ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde bucal. É importante, senhores, destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas públicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações de serviço de saúde. A outra indicação, de número 256, eu estou solicitando a realização de estudos técnicos, administrativos e orçamentários visando a criação e implantação de um canil municipal, Centro de Acolhimento Animal no município de Piuí, Minas Gerais, destinado ao recolhimento, tratamento, controle populacional, recuperação e encaminhamento para adoção responsável de animais abandonados, doentes, vítimas de maus tratos ou em situação de risco nas vias públicas. Senhores, eu fiz um questionamento ao prefeito se em Piuí temos um canil. Não, nós temos um centro de zoonose. O centro de zoonose, ele não recolhe os animais na rua e cuida deles lá, não. Eles apenas tratam e soltam. Não é obrigação. Então, neste ofício, nessa indicação, eu estou solicitando que seja estudado, vendo aí a questão orçamentária, a possibilidade de criação de um canil de verdade para atender o nosso município. Na indicação 260, eu estou solicitando que seja realização de estudos técnicos, administrativos e orçamentários visando a criação de cargo de biomédico no quadro funcional do município de Piuí, especialmente para atuação junto à rede pública municipal de saúde. Nós participamos da marcha para Brasília, os municípios até Brasília, e conversando com servidores do governo federal e num instante falando justamente sobre o biomédico, o cargo de biomédico, o quanto que isso auxilia nas questões voltadas para a saúde. Hoje, atualmente, o município de Piuí não possui em seu quadro funcional o cargo específico de biomédico, profissional de extrema importância para o fortalecimento dos serviços de saúde pública, ampliação da capacidade técnica dos laboratórios, auxílio no controle epidemiológico, atuação na prevenção e doenças e contribuição direta para a melhoria da qualidade dos atendimentos prestados à população.
A biomedicina desempenha papel fundamental nas áreas de análise clínicas, diagnóstico laboratorial, biologia molecular, microbiológica, imunológica, toxicológica, vigilância sanitária e saúde pública, sendo profissão regulamentada pela Lei Federal número 6.684, de 3 de setembro de 79. Além disso, a presença do biomédico no serviço público municipal poderá contribuir significativamente para o fortalecimento dos exames laboratoriais realizados pelo município, maior agilidade e precisão nos diagnósticos, apoio técnico às equipes multidisciplinares da saúde, ampliação das ações da vigilância epidemiológica, melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, valorização da saúde preventiva e do acompanhamento técnico especializado. Importante destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações de serviço para a sua promoção, proteção e recuperação. E minha última, na indicação de número 263, estou solicitando que seja realizado serviços de limpeza, capina, manutenção da calçada, localizada na rua Regina Soares de Barros, em razão do crescimento excessivo da vegetação e do comprometimento de passagem de pedestre. Pessoal, lá tem lugares, é uma rua larga, que não passa 2 carros. Imagina, é uma rua larga. E tem local, pedaço, que não passa 2 carros. O mato invadiu, não existe passeio mais e já está vindo para a rua. Eu não sei vocês, mas eu estou recebendo tanta reclamação da limpeza pública de Piuí. Lotes sujos, ruas sujas, bairro Olinda, bairro Elisa Leonel, bairro Cruzeiro, está no puro mato. Os passeios estão sendo tomados por mato. Lixos na rua, não tem gari varrendo. E eu sinto essa lástima juntamente com a população de Piuí, que tem reclamado sobre a deficiência na limpeza pública de Piuí. Obrigada. Vereador Zé Segundo Faria. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres vereadores, servidores da casa e o público que nos assiste através das redes sociais. Vereador João Marcos, você tocou no assunto aí, questão da provável construção de uma quadra no bairro Nova Piuí. Então já vou estar passando para vocês aqui de primeira mão, né, no qual recebemos a notícia através do deputado Antônio Carlos Arantes, que foi assinado hoje um convênio, né, da construção dessa quadra, vinculada à Escola Municipal Ludigero Lima Arantes, no bairro Nova Piuí, no valor, né, no repasse de R$1.520.000. Já foi assinado o convênio hoje, né, e está aí já no forno, né, para acontecer, né, a notícia excelente, maravilhosa, que acabamos de receber do nosso saudoso deputado Antônio Carlos Arantes. Então desculpa. Nosso querido, desculpa aí. Comentar também da alegria, né, que foi o mutirão de pequenas cirurgias que ocorreu no último dia 16, lá na unidade PSF Joaquim Tomé, né, em parcerias com o município, né, Secretaria de Saúde, na pessoa da Rosângela, diretor Adael, e com apoio total do nosso prefeito, Dr. Paulo, no qual foram feitas mais de 50 cirurgias naquele dia. O pessoal das ciências médicas veio, né, os estudantes, teve um suporte muito bacana também do Dr. Luiz Flávio,
né? Pessoa maravilhosa, acompanhou o tempo todo o pessoal das ciências médicas. O Dr. Antônio Carlos também se dispôs a ajudar, mas infelizmente na sexta-feira o sogro dele veio a falecer, né? Não teve como ele estar presente, mas é só gratidão, né, pelo sucesso que foi as pequenas cirurgias, no qual desafogou um pouco a fila, né, e a demanda daquelas pessoas que estavam esperando por essas cirurgias. Agradecer também, né, ao Dr. Paulo, juntamente com o Fernando, né, Departamento de Obras, sobre a questão dos pontos de ônibus, né, que já foram instalados em frente à Escola Josina Alvim e do IFMG, né, que vão vir a, como se diz, atender a população, né, os estudantes, pessoal que usa o transporte coletivo. Ficou muito bacana, muito bem feito, só gratidão também. E agradecer também, parabenizar, né, a atual administração, na pessoa do Dr. Paulo, do Tadeu, né, de obras, pessoal envolvido, né, na construção, no início da construção do Sara Vitória, né, da UBS Sara Vitória, que agora vai ter sua sede própria, no qual o terreno é adquirido pela administração no ano passado, né, no qual foi pedido por esse vereador também a construção, além da UBS, uma escola e uma praça. Então já está iniciando já a construção da UBS e logo vai estar concluída aí. E no mais, muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu me inscrevi para dar continuidade, para poder mencionar mais alguns tópicos. Primeiro, eu gostaria de encaminhar ao Serviço Social do município a análise sobre a adesão de um programa do governo federal. Inclusive, hoje, ele está funcionando em Belo Horizonte, esse programa, chama Programa Maior Cuidado. Eu até formalizei uma indicação a respeito dele, aonde, em parceria SUS e assistência social, eles fornecem cuidadores voluntários, né, cuidadores que possam ali fazer uma atenção comunitária para idosos em situação de vulnerabilidade. Esse programa, fui pesquisar, já está no eixo federal e já está implementado em Belo Horizonte. Ou seja, talvez a pessoa mora sozinha, acometida de uma doença, fica numa situação incapacitante, ao invés de institucionalizar aquela pessoa, o Estado, através do município, consegue fornecer uma ferramenta ali de apoio e cuidado para a família, nos termos de assistência daquela pessoa no seu domicílio. Chama Programa Maior Cuidado. Depois, se os senhores quiserem tomar aí o conhecimento, pesquisar um pouco sobre o programa, achei muito bacana essa iniciativa. Gostaria também, senhor presidente, de falar sobre uma portaria que foi publicada, inclusive eu assinei essa indicação junto com o vereador Wenderson Roque, sobre a questão da educação inclusiva. Foi publicada uma portaria do MEC, número 421, de 15 de maio de 2026, no qual falava sobre medidas de cumprimentos relacionados à educação inclusiva, e era opcional o município aderir ou não à Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, que é o PNEEI. Depois que a gente tomou conhecimento sobre essa questão, e isso fala justamente do que eu já venho falando aqui há algum tempo, sobre essa rede de apoio, né, que a gente vem comentando, né, São Roque? Sobre a questão de ter um PEI, né, que é um plano individualizado da educação, né, voltar também para essa questão da área de educação. Pode falar, Chico, se você quiser complementar, sobre essa área de educação inclusiva, sobre a questão de nós termos também parcerias com as faculdades, institutos federais, o que prevê nessa normativa, para capacitar profissionais da educação na questão da educação inclusiva, e o município tinha um prazo para fazer essa adesão, salvo engano, até dia 6 ou 8 de junho.
Eu queria só comunicar aos senhores que a adesão já foi feita, conforme foi comunicada pela Secretaria de Educação do município, a questão dessa política nacional da inclusão e também para o cumprimento da portaria devidamente estabelecida. Senhor presidente, hoje eu estive junto com o vereador Fernando e também com o vereador José II, numa reunião promovida pelo SEMPRE, o Sindicato dos Servidores Públicos, no qual a Rosélia estava à frente da organização. Eu recebi o convite dela através do WhatsApp, do Instagram, desculpe, e recebi de um servidor da instituição através do canal de WhatsApp. Essa reunião visava tratar sobre uma política de saúde mental para os servidores do SAAI, da autarquia, e também sobre a questão da implementação de uma escuta especializada, um canal onde os servidores poderiam estar fazendo os seus apontamentos. Eu estive lá com os colegas vereadores, o colega vereador Fernando, nessa casa, já mencionou muito bem sobre a importância, inclusive, da instituição ter um profissional da área de psicologia para poder dar um suporte a esses colaboradores. Inclusive, nós sugerimos lá também que fosse implementado a questão da ginástica laboral, que é um trabalho hoje que reduz o estresse, alivia a pressão do ambiente de trabalho e, de certa forma, traz ali a conciliação do esporte e da saúde para esse servidor. Antes do início das atividades, ele ter ali um momento de relaxamento, de harmonia entre a equipe. Lá foram feitos alguns apontamentos, inclusive, segundinhas, relacionados à gestão, do qual nós tomamos a liberdade também de conversar com eles, porque nós sentimos que faltava um pouco dessa questão de harmonia e alinhamento entre gestão e colaboradores, e foi importante essa participação. Gostaria que o Fernando pontuasse, o segundo também, se eles assim acharem. Oi. Senhoras e senhores, boa noite. Eu acho que o mais importante foi muito importante a reunião, mas o mais importante eu acho que foi após a explanação com os servidores, foi o nosso contato com a diretoria do SAAI, e fomos felizes em também estava presente a nossa grande amiga, psicóloga Sandra Cires, ou seja, eu percebi no final a sensibilidade dos gestores ali, que estão predispostos realmente em buscar uma solução quanto ao atendimento psicológico para os servidores públicos. Isso foi até uma demanda que eu fiz aqui na casa alguns meses atrás, e infelizmente a resposta foi negativa, mas pelo que eu percebi, ou pelo que nós percebemos, a gestão se sensibilizou e está comprometida de buscar uma solução. Então, ou seja, já estão procurando remédio para atender a questão, o que eu tenho dito muito, de curar a alma, Porque enquanto a gente não curar a nós mesmos, como é que nós vamos ter um mundo melhor, proporcionar um mundo melhor? Então, eu quero dizer aqui o seguinte, e logo que saímos de lá, entramos em contato com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo também pediu que encaminhássemos um ofício solicitando um preparador físico, justamente para que ele possa estar indo no SAAI para um processo de laboraterapia ou de um ginástico, para que eles se preparem melhor antes do horário de trabalho. Então eu fiquei, a princípio eu apontei o dedo para as pessoas dizendo de quem era o erro, mas no final eu vi que eles estão tomando providência e acredito que dentro em breve nós teremos notícias boas para os servidores do SAAI. Uma parte, senhor presidente, como se diz, estou vereador, mas sou servidor daquela autarquia há quase 36 anos, já vivi muita coisa ali dentro, muitas alegrias, muitas tristezas, e vou te falar, a reunião de hoje foi muito proveitosa, graças a Deus. Estava precisando, Igual o Fernando falou, fomos muito bem recebidos também, posteriormente,
pela diretoria, né, pelos gestores, e realmente eles estão comprometidos, né? É o que nos demonstrou, né, Fernando, né, João Marcos, e poder ajudar, né, porque ali está todo mundo precisando de ajuda, né? Primeiro Deus, lógico, né? E a autoajuda é sempre necessário, sempre bem-vindo, e eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo e voltar a, como se diz, a alegria para aquele local ali de trabalho. É o que a gente precisa. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Segundinho. Senhor presidente, gostaria também de fazer um apontamento, inclusive cumprimentar os servidores que trabalham ali na biblioteca pública. Inclusive, eu fiquei sabendo que a Sheila, irmã da Shirley, e ela é super gentil, cordial. Eu levo a minha filha ali para poder fazer a leitura, para pegar livros, né? Pode falar. Ela te pediu mobiliário também? Ela solicitou também. A Sheila está muito gostosa. Ela pediu para você, pediu para o segundo, pediu para mim. Ela está convicta de conseguir. Gostosa, viu? Você já imaginou? Aí eu vou atrás de um deputado, consigo algumas, ele vai atrás do dele, consegue outras, você vai atrás do... Depois nós vamos ter que fazer cadeiras de andar lá, né? Porque onde vai colocar isso tudo? Depois vai juntar tudo e vai... né? Ah, dona Sheila. Mas ela sempre tem falado sobre melhorias ali do espaço, isso é bacana, né, Sheila? E eu gostaria de falar também que, inclusive em conversa com ela e com outros servidores, eles fazem um trabalho muito bacana com as escolas. O Josino Alvim é uma escola que tem aderido, porque eu falo que a minha filha estuda lá e vai para lá também, né, para fazer esse trabalho de leitura. Eu acho que seria importante as escolas, de modo geral, não sei se já fazem, mas poderiam começar a fazer, né, sobre esse estímulo da questão da leitura. As escolas começarem a frequentar aquele espaço, estimular os alunos a fazer a carteirinha, pegar livros. Nós temos um espaço ali muito rico e é um espaço onde a gente é muito bem recebido. E, igual a Shirley falou, né, cada um de nós estamos pedindo, uma hora vai sair essas melhorias, né? É importante frisar sobre isso. Bom que vai chegar bastante. Sobre a questão, a Shirley até citou sobre uma questão lá da rua Zé Ponciano, mas a minha cobrança é diferente, não é sobre o esgoto. É sobre o entroncamento ali da José Ponciano, que é a rua 8, a famosa rua 8, com a rua Beraldo Soares de Oliveira e a rua Deusmiro Teodoro. Ali, quando o mato está alto, a visibilidade fica bastante comprometida e não tem sinalização nenhuma. Inclusive, já tomei a liberdade de falar com o Wallace sobre isso e ele ficou de fazer um levantamento do que melhor pode ser colocado ali como sinalização. Eu encaminhei também uma indicação solicitando sobre um estudo por parte do setor de cultura do nosso município. Nós temos duas festas tradicionais hoje no nosso município, que é o Fest Gospel e a Marcha para Jesus. São culturais, religiosas e também turísticas no nosso município. Para que seja iniciado um estudo, se assim o município achar viável, para que seja incluído ele no patrimônio cultural e material do nosso município, garantindo que esses eventos possam continuar acontecendo e sendo promovidos com o apoio da questão aí pública do município. Gostaria só também, para finalizar, de complementar uma fala, né, cumprimentar também o colega vereador Lúcio, cumprimentar uma fala que ele havia falado. Eu recebi com muita alegria a notícia de que já estavam dando andamento para providenciar a questão da casa de apoio em Ribeirão. Ou seja, que já estavam indo até o local, fazendo um levantamento para ver a possibilidade da locação de um imóvel para instalar essa casa de apoio lá. Inclusive, estavam também visualizando essa questão em Passos, porque a casa de apoio lá de Passos está bem comprometida em termos da questão estrutural. Eu fiquei muito feliz porque é uma cobrança que o nobre vereador fez, eu também fiz uma indicação, a Shirley também fez, né? Foram tantas indicações, inclusive num grupo da cidade, que ficou bacana, né? E é importante a gente frisar a intenção dos vereadores em querer ajudar a comunidade. Na verdade, desde o mandato passado, a gente vem falando sobre a questão da Casa de Apoio de Ribeirão. É uma necessidade que precisa em caráter de urgência e o município está se mobilizando para isso. Parece que agora está tudo caminhando para que dê certo. Acredito que nos próximos dias ou talvez meses nós teremos aí novidades relacionadas a essa questão. No mais é só, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia.
Primeira discussão e votação do projeto de lei número 21, 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a antecipação de 50% do 13º aos servidores públicos, ativos e inativos, pensionistas da administração direta municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e da outras providências. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 21, 2026. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 21, 2026. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do requerimento número 63, 2026, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva e João Lúcio Matos, que requerem deliberação em única discussão e votação do projeto de lei número 22, 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 2833 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro 2026 e dá outras providências. Coloque em única discussão o requerimento número 6. Coloque em única votação o requerimento número 63, 2026. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 22, 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 2800 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município financeiro 2026 e da outra providência. Coloque em única discussão número 22, 2026. Coloque em única votação o projeto de lei número 22, 2026. Aprovado por 8 votos. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 23, autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre aos servidores da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 23, 2026. Coloque em primeira votação 20. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do requerimento 2026, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva e João Lúcio Matos, que requerem a deliberação em única discussão e votação do projeto de resolução número 3, 2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que altera a emenda e a redação do artigo 1º da resolução número 1 de 2026. Coloque em única discussão o requerimento número 64, 2026.
Coloque em única votação o requerimento número 64, 2026. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do projeto de resolução número 3, 2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que altera a emenda e a redação do artigo 1º da resolução número 01, 2026. Coloque em única discussão o projeto de resolução número 3, 2026. Coloque em única votação o projeto de resolução número 3, 2026. Aprovado por 9 votos. Peço ao secretário que faça a chamada dos cidadãos inscritos para fazer uso da palavra. Não é inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Não é inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.